Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A minha mãe sempre foi muito esforçada. Olha, ela era uma pessoa cheia de enfermidades e mesmo assim nunca parava. Ela dizia que a vida era como uma roda e que se parasse de caminhar, jamais chegaria ao ponto mais alto. E eu cresci vendo aquela mulher levantar todos os dias, mesmo com dor, mesmo cansada, mesmo quando o corpo ainda pedia a cama. Olha, enquanto muita gente reclamava das dificuldades, ela seguia fazendo o que precisava ser feito. Cuidava da casa, de nós, preparando os salgados para que eu e a minha irmã Berê pudéssemos vender. E foi assim que eu aprendi a ser forte, mesmo quando existisse dor. E eu me lembro que, aos 10 anos, eu comecei a ajudar a minha mãe. O meu pai tinha ido embora. Na verdade, ele nunca ficou de verdade. Ele tinha uma outra família e mentia, dizendo que trabalhava em uma outra cidade. Mas um dia minha mãe descobriu tudo, porque ela viu e ouviu ele num orelhão perto da nossa casa. E foi naquele momento que ela soube que ele era casado no papel com uma mulher que morava lá no Ceará, onde a família dele vivia. Ele tinha vindo para São Paulo a trabalho e, por causa da safadeza que havia nele, não trouxe a família e nem queria mais voltar para lá, levando as duas vidas assim, enrolando uma aqui e a outra lá. E a minha mãe, que sempre foi uma mulher honesta, decidiu que não queria mais nenhuma intimidade com ele e pediu para que ele fosse embora de vez. E ele foi, sem se importar conosco, sem nem se preocupar com o que seria de nós. E naquela época, olha, parecia mesmo que ninguém cobrava nada dos homens quando eles simplesmente resolviam ir embora, porque o meu pai saiu de casa como quem trocava de cueca, deixando todas as responsabilidades na mão da minha mãe. E ela, que já lutava sozinha, sabe, contra as próprias doenças, ainda precisava dar conta da casa, dos filhos. E ele foi tão sacana que nem se desculpou. Não se explicou, ele simplesmente saiu fechando a porta. E pouco tempo depois, a minha mãe soube por uns comentários de gente conhecida que ele já estava morando com uma outra mulher, uma colega de trabalho. E quando ela contou isso para mim e para minha irmã, naquele dia eu, apaguei o meu pai da minha vida. E sempre que alguém perguntava se eu tinha pai, eu respondia que não, que nunca tive, que ele tinha morrido no dia em que eu nasci. E então eu me uni com a minha mãe e a minha irmã. E mesmo pequeno, eu já sabia que precisava trabalhar para ajudar ela. E foi assim que ela começou a fazer salgados e eu saía para vender. Olha, minha mãe comprou uma pequena caixa de isopor e eu saía para vender nas ruas mesmo, sabe? Conhecia bem o bairro e andava de porta em porta, fazendo o que eu podia para ajudar em casa. E conforme eu fui crescendo, eu comecei a ir além das ruas que eu já conhecia e passei a caminhar por outros lugares. E aos poucos eu fui alcançando o mundo, como a minha mãe costumava dizer. E tudo que eu vendia era entregue nas mãos da minha mãe. Eu não comprava uma bala sequer. Eu não gastava o dinheiro suado com nada. E sabe de uma coisa? A minha atitude enchia minha mãe de orgulho. E às vezes ela dizia que se eu sentisse vontade de comprar algum doce, alguma coisa,
Eu podia comprar sem culpa, mas eu sabia que qualquer centavo tirado das vendas faria falta em casa. E muitas vezes eu passei vontade sim, mas eu nunca traí o esforço da minha mãe. Bom, e nós fomos crescendo, e quando a Berê começou a entender melhor das coisas, já com seus 12 anos, ela pediu para vender os salgados da mamãe também, dizendo que queria ajudar. E como eu já tinha alcançado uma boa clientela fora da cidade, ela passou a ficar mais perto da nossa, indo cada dia para um bairro diferente. E algo começou a me chamar a atenção, porque ela não vendia nada. Todos os dias ela voltava para casa com as mãos vazias, dizendo que ninguém queria comprar. E aquilo começou a me parecer estranho. E um dia eu decidi ir atrás dela, só para ver como ela estava fazendo as vendas, porque eu nunca tinha explicado direito como abordar um cliente, oferecer os produtos. Então deixei que ela saísse com uma caixinha de isopor. Esperei um tempo e fui atrás. E para minha surpresa, a minha irmã passava pelas casas, pelas ruas e pelas pessoas sem parar, sem oferecer nada a ninguém, apenas caminhava. E ela andou, mais andou, e chegou até a uma igreja católica que ficava lá no centro da cidade. Ela entrou, se sentou em um dos bancos e eu fiquei lá do lado de fora, só observando e esperando. E passaram-se 10, 15, quase meia hora e nada dela sair. E então eu resolvi entrar e me sentei ao seu lado. Olha, e quando os nossos olhos se encontraram, eu vi que a minha irmã estava chorando. Eu não disse nada. Foi ela quem falou primeiro. Me pediu desculpas, dizendo que sentia muito, mas não conseguia vender porque tinha vergonha de oferecer os salgados. E aquilo a deixava muito triste porque ela queria ajudar. Queria que a mamãe também tivesse orgulho dela, mas dizia que infelizmente não conseguia ser como eu. E que aquele bloqueio piorou quando alguns dos meninos da escola a viram com a caixa de isopor e começaram a zombar dela. E na escola passaram a chamá-la de Berê Coxinha. Bom, e diante disso eu respirei fundo e tentei fazê-la entender que a opinião das pessoas não podia ser maior do que a necessidade e nem maior do que os sonhos dela. E disse que aquele trabalho não a diminuía, pelo contrário. Expliquei que cada salgado vendido ajudava a nossa casa, ajudava a mamãe, mas que também a abençoava. E que o esforço dela poderia comprar o sapato que tanto queria, a blusa que via nas vitrines, a saia que sonhava usar sem depender de ninguém, sem precisar se envergonhar. E tentei mostrar que não havia vergonha em trabalhar e que quem zombava hoje era o mesmo que amanhã poderia precisar aprender a fazer o que a gente já sabia fazer, desde cedo. E ela, olha, ela chorou, mas chorou. Então eu disse que nós iríamos respeitar o tempo dela, que ninguém ia forçar nada e que, se ainda não se sentisse confortável para vender, estava tudo bem. O importante é que ela não se sentisse diminuída por causa da opinião dos outros e entender que cada pessoa tinha o seu jeito, o seu modo e a sua própria forma de ajudar em casa. E conversei com a mamãe e expliquei, e ela, assim como eu, entendeu a Berê. E quando eu passei da fase do exército, eu arrumei um emprego em uma empresa em expansão.
E como haviam muitos funcionários, eu aproveitei para vender os salgados da minha mãe. Então, todos os dias eu levava salgados para vender. E além disso, eu comecei a pegar encomendas, sem contar que mantínhamos os clientes antigos. Mas chegou um tempo em que a minha mãe já não conseguia mais trabalhar, sabe? O corpo dela foi adoecendo de um jeito que nem a força de vontade dava conta. E vieram os dias em que ela já não conseguia nem sair da cama. E então nós passamos a viver entre idas e vindas de hospitais, exames, esperas silenciosas. E em apenas 3 meses, aquela mulher que nunca parava se foi. A minha mãe faleceu e ficamos apenas eu e a Berê tentando aprender a viver num mundo que de repente parecia grande demais sem ela. Olha, eu e a minha irmã, nós nos olhávamos sem saber muito o que dizer. Nós tentávamos entender como seguir em frente, sem a presença dela, sem o cuidado dela, sem a força que sempre nos sustentou. E de repente, tudo passou a ser responsabilidade nossa. E nós não tínhamos mais quem perguntasse se a gente tinha comido, que se preocupasse com o horário, quem desse aquele conselho simples que fazia tanta diferença. E crescemos de uma vez só, empurrados pela dor, pela necessidade, e cada canto da casa lembrava a nossa mãe. E aprender a viver sem ela foi como reaprender a respirar, um dia de cada vez, com o coração apertado e a saudade ali, ó, sempre ali. E por eu ser o mais velho, eu assumi o cuidado da minha irmã, que ainda era muito nova. E foi nesse tempo, já sem a nossa mãe, que o meu pai reapareceu. Olha, um dia ele bateu a nossa porta e quando eu abri, me surpreendi. E nós ficamos ali parados, ele me olhando e eu olhando para ele, sem saber o que dizer, sabe? A verdade é que eu não tinha palavras e nem vontade de falar nada. E foi ele quem quebrou o silêncio, perguntando se eu não ia dar a bênção. E eu respondi o que tinha sido engolido por anos, que a gente dava a bênção para quem cuidava e não para quem abandonava. E aparecia assim, depois de tanto tempo, como se nada tivesse acontecido. E ele então disse que eu era desrespeitoso, que gente como eu, ó, não chegaria a lugar algum. E começou a querer arrumar briga, sabe? E eu pedi para que ele parasse e dissesse logo o que ele queria com a gente. E foi então que ele disse que queria saber sobre a casa, porque o imóvel estava no nome da minha mãe. E segundo ele, como tinha tido 2 filhos com ela, também teria direito a alguma coisa. E disse ainda com a maior cara de pau que se tivesse esse direito, queria nos avisar que pretendia vender a casa, pois estava precisando do dinheiro para pagar algumas dívidas. E aquilo me acendeu uma indignação, mas uma indignação que eu nunca tinha sentido antes. E eu e a minha irmã até falamos quase que ao mesmo tempo, pedindo para que ele tomasse vergonha na cara e deixasse de ser cafajeste, porque ele nunca tinha dado nada para nós. Nunca ajudou, nunca cuidou, nunca apareceu quando a gente precisou. E agora, além de tudo, queria tomar o pouco que a gente ainda tinha. E mandamos ele procurar esse tal direito na justiça, porque ali ele não ia levar nada. Foi quando ele me empurrou e disse que, pelo jeito que eu estava falando, ele realmente não tinha direito a nada. Então ia levar pelo menos a televisão.
Olha, a televisão que eu ainda estava pagando as parcelas. E aí, ele caminhou até a estante, puxou o fio da tomada, desligou tudo e saiu com ela, gritando de que, mãos abanando, ele não ia sair. E até hoje, olha, até hoje, quando eu lembro dessa cena, eu penso, como meu pai foi capaz daquilo? Enfim, Yaberê começou a trabalhar em um escritório como recepcionista e decidiu cursar secretariado e eu dei total apoio. E ela então se dedicou aos estudos e foi no curso que ela conheceu o Juscelio e os dois acabaram se casando. E foi assim tudo muito simples. Apenas um almoço para os padrinhos, porque eles estavam um pouco apertados naquela fase da vida. E com o tempo, eles construíram em cima da casa da mamãe. Tiveram os seus filhos e foram seguindo a vida. Agora, eu continuei trabalhando na empresa. E ali eu cresci profissionalmente. Cheguei até ao cargo de gerente industrial e com a nova função eu passei a ganhar melhor e a organizar a minha vida. Troquei de carro, comprei um apartamento e quando ele ficou pronto, eu me mudei. Então a minha irmã desceu para a casa onde eu morava e alugou a parte de cima. E eu não me casei, mas eu tive com a Raquel 2 filhos, porque ela é do tipo de mulher que perde as estribeiras com facilidade. E por causa disso, a gente não conseguiu viver debaixo do mesmo teto. E ao mesmo tempo, também nunca conseguimos ficar longe um do outro. O nosso relacionamento é assim, do nosso jeito. Eu não fico com ninguém além dela. E ela também não fica com ninguém além de mim. Nós moramos em casas separadas, mas quando a saudade aperta do lado de lá, ela me liga e a gente se encontra. Assim funciona entre nós. Meu filho Isaac está com 17 anos e a minha filha Débora com 15. São o que eu tenho de mais importante. Nós não somos exemplos para ninguém, sabe? Mas também não somos maus exemplos. Somos apenas pessoas tentando acertar do jeito que sabemos, dentro da vida que foi possível construir.